tudo bem? Hoje eu vou gravar um vídeo falando um pouquinho sobre as doenças inflamatórias intestinais, já que a gente está no mês de maio e geralmente nesse mês a gente faz a campanha do Maio Roxo, né? Que é a conscientização sobre as doenças inflamatórias intestinais. Quando a gente fala em doença inflamatória intestinal, né, como o próprio nome já diz, são doenças que levam a processos inflamatórios no intestino, na verdade no trato gastrointestinal, né? E aí a gente está falando basicamente de duas doenças nesse caso, né? Existem outras colites, mas a gente chama de doença inflamatória intestinal a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Todas essas doenças têm a mesma base, tanto genética, ambiental, imunológica, né? São doenças que têm um processo inflamatório semelhante, porém a gente percebe de que existem algumas diferenças básicas entre as duas e é isso que eu vou falar hoje. E a importância da gente falar esse mês sobre essas doenças é porque justamente são doenças que geralmente acometem adultos jovens, apesar de tem uma abrangência de faixa etária bastante grande, mas a prevalência é maior em pacientes jovens. Então, muitas vezes, pacientes podem ter sintomas e sinais de alerta para se atentar e procurar um gastroenterologista para poder fazer a identificação dessas doenças, né? Então, sintomas como perda de peso, fraqueza, mal-estar, dor abdominal crônica, sangramentos intestinais, anemia, tudo isso podem ser sintomas das doenças inflamatórias intestinais. E falando um pouquinho sobre cada uma delas, né? A gente sabe que a doença de Crohn, ela geralmente tende a ter um prognóstico um pouco mais complexo, porque é uma doença que pode envolver todo o trato gastrointestinal, do ânus até a boca, né? Então é uma doença que às vezes o diagnóstico ele é um pouco complexo. Geralmente pode confundir inicialmente os sintomas até com a própria retocolite ulcerativa, né? Mas ela tem outras particularidades, principalmente porque ela envolve todas as camadas do intestino, né? E porque ela envolve da boca até o ânus, então pode dar múltiplas manifestações que não só intestinais, né? E a retocolite ulcerativa, como o nome já diz, né? Ela envolve o reto, o cólon, né? Basicamente o intestino grosso, provocando processos inflamatórios que geralmente estão restritos, né, à mucosa intestinal. E esses processos inflamatórios podem cursar com todos esses sintomas que eu falei e principalmente sangramento intestinal. Então, no paciente adulto jovem que tem sintomas, né, de mal-estar, de fraqueza, de anemia, de perda de peso, né, inexplicada e sangramentos, esse paciente precisa ser referenciado para um gastroenterologista para poder fazer uma avaliação, né, porque dentre as suspeitas vai estar a doença inflamatória intestinal. Por serem doenças de caráter genético, ambiental e imunológico, normalmente existem alguns diagnósticos que a gente pode lançar mão para poder fazer o diagnóstico da doença inflamatória intestinal. O principal exame, né, a principal ferramenta, geralmente é a endoscopia e colonoscopia, né, que vai ver diretamente as inflamações causadas por esses exames. Mas como eu falei, por exemplo, na doença de Crohn, que pode envolver todo o trato gastrointestinal, muitas vezes a gente não vê alterações nesses órgãos e aí precisa continuar a investigação com exames como tomografia, ressonância, exames laboratoriais que são fundamentais tanto para o diagnóstico quanto acompanhamento desses pacientes. Quando essas doenças envolvem basicamente o cólon, algumas vezes pode ser difícil, inclusive, fazer o diagnóstico diferencial entre as duas, devido às vezes à intensidade do processo inflamatório. Então, eu tive pacientes já que tiveram um diagnóstico inicial de retocolite ulcerativa e depois a gente percebeu que era uma doença de Crohn e vice-versa, porque às vezes a inflamação intestinal é tão grande que a gente não consegue inicialmente fazer essa distinção. Então, por isso que é importante procurar sempre um especialista referenciado para fazer uma investigação correta e dar o diagnóstico correto, porque muitas vezes o tratamento das duas doenças pode ser muito diferente. É importante, né, a gente fazer um diagnóstico precoce para evitar complicações relacionadas à doença e para instituir o tratamento o mais rápido possível para evitar complicações. Pacientes com complicações mais graves, né, por conta da própria resposta imune ou por outros fatores, esses pacientes algumas vezes podem ser necessário até fazer uma cirurgia, por exemplo. Então, não são doenças de diagnóstico simples e também não são doenças que sempre o tratamento é simples, certo? Então, é importante a gente desenvolver essa conscientização, falar um pouquinho sobre essas doenças e tirar as dúvidas que forem possíveis. Então, se você conhece alguém ou se você tem algum sintoma que possa sugerir doença inflamatória intestinal, procure seu médico gastroenterologista. Muito obrigada e voltem sempre aqui para mais vídeos.